Ora, boa tarde, hoje é dia 25/6/2020 e vamos fazer uma gravação para a glória de Deus. Então podemos dizer, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Teu Santo Espírito, portanto, como diz a Tua Palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória ao Senhor. Ou seja, podemos dizer que a fortaleza de Deus, a energia de Deus nos fortalece, nos livra de todo o mal, vence o inimigo e todo o mal, no nome de Jesus. O título da nossa mensagem é: também Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Portanto, vamos ser santos e irrepreensíveis. E o que fez que tivéssemos lugar a ser santos, o privilégio de ser santos e de buscar a Deus, de encontrá-lo, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, glória a Deus. Vamos ler alguns textos da Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler em Efésios 1:1-4, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler em Atos 9:1-2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 9:26-29. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Filipenses 3:4-6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
Vamos a João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 5:19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 7:16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Glória ao Senhor. João 7:17-18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Glória ao Senhor. Portanto, vamos meditar sobre estas passagens e vamos pedir a Deus, Pai, agora em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos que abençoes esta gravação e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus e pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Então, lemos Efésios 1:4. Paulo, que foi chamado de Saulo até aos seus cerca de 35 anos ou mais, mas em Atos 9:1-43, nós verificamos que ele viu o Senhor Jesus Cristo quando ia a caminho da capital da Síria, Damasco, que ainda hoje é. Então vemos que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo apareceu-lhe, ele viu uma grande luz e ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É aquela imagem de um boi que anda a lavrar e com o arado ligado ao arado, e que o homem que vai a conduzir o boi pica com um prego, mas um género de prego com um bico aguçado, e para que ele ande mais e trabalhe mais, então o condutor picou com isso. Então o Paulo sofreria muito se não recebesse o Senhor Jesus, e mesmo assim veio a sofrer porque ele semeou a violência, perseguição, guardou as roupas dos servos de Deus, no caso de Estevão, para que os outros o apedrejassem. E o Paulo era um homem que, apesar de religioso, era violento e se calhar nervoso, era um narcisista talvez, e era um homem que perseguia os discípulos de Jesus Cristo, porque achava que Jesus não era o verdadeiro Messias. Então Jesus apareceu-lhe, como eu estava a dizer, e o homem ficou cego. Suponho que ele ia num cavalo, caiu do cavalo, e as pessoas que iam com ele ouviram realmente a voz, mas não viram ninguém. Então suponho que foram eles que o levaram depois à capital da Síria, Damasco, e o levaram a uma casa onde ele ficou, ele teve uma experiência muito
muito dramática, muito importante, vamos dizer assim. E o homem converteu-se ao Senhor Jesus e viu que Jesus, a quem ele perseguia, era verdadeiramente o Messias que Deus tinha enviado, como tinha prometido. Glória ao Senhor. Portanto, o Paulo era da religião judaica, era, portanto, do judaísmo. Eles baseavam-se na lei e tinham certas violências, como apedrejar as pessoas, etc. Então o Paulo, vemos em Filipenses 3, 4, 16, que o Paulo converteu-se e recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nasceu de novo e escreveu mais de metade do Novo Testamento. Então o Senhor, antes disto, mandou o Ananias, escrito com A e não H, porque com H eram os falsos profetas. Então mandou lá o Ananias e disse-lhe a rua, disse-lhe tudo, a direção certa, e ele foi lá. E Jesus disse: vai lá, põe as mãos, vai lá que ele está orando, põe as mãos sobre ele. E pronto, ensinou-lhe. O Senhor Jesus disse ao Ananias como é que ele devia fazer. Ananias chegou lá e disse que o Senhor Jesus o tinha enviado para que ficasse curado e fosse cheio do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Então, na carta aos Efésios, ele diz que a graça e a paz vêm de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele falava inspirado pelo Senhor Espírito Santo, porque eu creio que o Espírito Santo também estava não só dentro dele, mas sobre ele. Ele era um homem muito informado sobre o Velho Testamento e Jesus aproveitou isso também para... Era um homem muito instruído, aos pés do Gamaliel, que era um homem lá, um fariseu também, mas era um doutor daquele tempo. Eram homens que estudavam muito e gostavam de estudar. Portanto, na carta aos Efésios, ele diz que a graça e a paz vêm de Deus, o Pai Celestial, e do Senhor Jesus Cristo. E ele falava inspirado pelo Senhor Espírito Santo. Portanto, isto mostra que ele era um homem, tornou-se um homem, converteu-se e compreendeu que Jesus era o verdadeiro Messias. E sofreu muito por causa disso, foi preso. Eu lembro de uma vez que ele foi preso, o Paulo e o Silas, que era outro homem que ia com ele, foram presos lá num sítio muito fundo, se calhar muito escuro, e o guarda dos prisioneiros estava lá à porta. Então o Senhor mandou um anjo que fez que houvesse um tremor da terra, as portas abriram-se, o guarda dos prisioneiros quis matar-se, mas Paulo disse: não faças nenhum mal, todos nós estamos aqui, ninguém saiu. E o homem converteu-se também ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso lembra-me toda esta autoridade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra-me que a autoridade, toda a vida, toda a sabedoria, todo o bem vem do Pai das luzes. Então é o Senhor que disse: haja luz, que está conosco, aleluia. Então isso lembra-me que a autoridade vem do Pai Celestial para o Senhor Jesus Cristo e dele para o Senhor Espírito Santo e dele para os cristãos. Então o Senhor Espírito Santo revelou-me isto, que há uma fonte de toda a autoridade, que depois também ficou escrita. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo
não falaria de si mesmo. Isto não quer dizer que o Espírito Santo não fale acerca de si como pessoa, mas que não a pregação do Espírito Santo, o ensino e tudo viriam do Pai para o Filho e do Filho para o Espírito Santo. Então, essa autoridade é muito importante, porque se a mulher não quiser obedecer ao marido, se o marido não quiser amar a mulher, como está escrito, se as pessoas quiserem ser independentes, sem respeitar as leis de Jesus Cristo, da sua doutrina, se não quiserem realmente fazer o que devem fazer, é mau, porque eu, por exemplo, estive na Marinha, e tínhamos o comandante máximo, depois tinha os outros comandantes, e todos tínhamos que obedecer a uma ordem. Se era dito para ir a um determinado lugar, fazer uma determinada coisa, as pessoas tinham que ir. Se não fossem, até havia ordens, não era apedrejar, era pior ainda, as ordens. Se alguém quisesse fugir, não quisesse obedecer, em último caso até podia ser morto, não é? Então, o Senhor mostrou isso, que quando Deus disse, haja luz, o Filho, que é a palavra, o Verbo, transmitiu a ordem e o Espírito Santo materializou a ordem. Portanto, tudo isto, tudo o que existe, depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A natureza obedece a Deus, mas o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, às vezes não quer obedecer. Por exemplo, Adão, Deus disse-lhe, comes todas as árvores, mas menos daquela, que é a árvore da ciência do bem e do mal, e ele não obedeceu, duvidou, porque o diabo enganou. E o diabo procura pôr em dúvida as palavras de Deus, mas verificamos que a palavra de Deus escrita fala de 40 homens que em diversos tempos escreveram e não se conheciam uns aos outros. Por exemplo, o Moisés não conhecia o São Pedro, não conhecia, sei lá, o São Paulo. E eles foram todos inspirados pelo mesmo Espírito. Jesus cumpriu as profecias que estavam escritas acerca dele. E, estudando a palavra de Deus durante anos, nós vemos que verdadeiramente é assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém o Pai e o Filho e o Espírito Santo são iguais, são perfeitos, são maravilhosos, devemos louvá-los, adorá-los, mas cada um sabe qual é a sua posição. E o Pai é o que foi designado pelos três, com certeza, que o Pai orientasse todas as coisas, né? Então, em João 5,19, verificamos que o Senhor Jesus Cristo diz que nada pode fazer. Ele, em João 5,19, podemos ver, glória ao Senhor, João 5,19. Assim, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Portanto, não, este eu li em 7,16, é que foi. Vamos ler agora em 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho, tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Tudo quanto ele, o Pai, tudo quanto ele, o Pai faz, o Filho faz igualmente. Portanto, são perfeitos e não têm nenhuma imperfeição, nem ciúmes, nem medo, porque Deus é amor e eles, os três, são amor. Glória ao Senhor. São três espíritos
e são iguais e são perfeitos, glória ao Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo não falou de si mesmo, assim como o Senhor Jesus disse do Espírito Santo, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, ao lermos a palavra de Deus, estamos a ouvir aquilo que o Espírito Santo disse e foi escrito, e o Pai não se contradiz, o Filho não se contradiz e o Espírito Santo não se contradiz. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não falou de si mesmo, ou seja, não falou por sua autocriação, porque é o Pai que tem esse trabalho. Então, o Senhor Jesus Cristo não falou de si mesmo porque queria fazer a vontade do seu Pai Celestial. Como são perfeitos, todos querem fazer aquilo que é perfeito. Se numa casa o marido e a mulher quiserem fazer o que é melhor e se obedecerem às leis, também num país, se não houver nenhuma ordem, nenhuma lei, nenhuma Constituição, nenhum Código Civil, cada um fizer o que quiser, isto ia dar numa guerra civil. Então, aliás, temos as leis, a Constituição, o Código Civil, e tudo isso tem que ser obedecido. Se a pessoa não conhecer e errar, é-lhe dito, então porquê é que não sabias? És obrigado a saber. Devemos saber. Quando o Senhor Jesus disse, achou muito estranho que o Nicodemos não soubesse, porque no Velho Testamento aquilo era dito acerca do nascer de novo, lá em Ezequiel. Então o Senhor disse ao Nicodemos, para veres o reino de Deus, ao entrares, vais ter que nascer de novo. Mestre, o que é isso, nascer de novo? Vou nascer da barriga da minha mãe outra vez? Jesus disse, não, é um nascimento espiritual. Vais ter que nascer, vais ter que ficar religado com Deus, em espírito. E depois também vais ter, quer dizer, o Senhor não disse isso nessa altura, que vais ter um corpo novo, um corpo. O Nicodemos compreendeu e nasceu de novo, creio eu, porque na altura, quando foram tirar o corpo do Senhor Jesus da cruz, estava lá o Nicodemos, e estava lá também o José de Arimateia, que emprestou o local onde punham o caixão ao corpo, emprestou e depois ficou lá num buraco, mas Jesus ressuscitou. Aleluia, glória ao Senhor. Então vemos que o Senhor Jesus não falou de si mesmo. A doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser a mesma, e a minha também deve ser a mesma. Não devemos ir além daquilo que está escrito. O que Deus revelou é para nós, o que ainda não revelou é só para Ele. Glória ao Senhor. Portanto, devemos ter cuidado. Todos os pregadores têm que se cingir a isso. Não devemos ir além daquilo que está escrito e que é interpretado, deve ser interpretado pelo Senhor Espírito Santo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não falou de si mesmo porque queria fazer a vontade do seu Pai. A pessoa que não quer fazer a vontade de Deus fala o que lhe apetece e diz, não, eu entendo que é assim e tal. Não, a Bíblia tem que ser interpretada de forma correta, não é? Aqui em João 7, 12 a 15, vamos ler aqui, sim, em 5:19 já lemos, vamos a 7:16. Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha. Também eu não posso dizer, a minha doutrina é minha. Não, a minha doutrina não é minha e não deve ser minha. Se eu errar nisso, tenho que pedir perdão a Deus, não é? Porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus
e Deus está protegendo a sua palavra, está atencioso a isso. Em João 17, 18, diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, porque a doutrina de Deus dá sempre resultado. O que Deus diz é como quando Ele disse: haja luz, e houve luz, tudo tem que obedecer. Deus é que criou todas as coisas com leis capazes de lhe obedecer. Então, pronto, as pessoas têm que obedecer à Constituição, têm que obedecer às regras do país, e tudo tem que ter ordem. Se uma coisa estiver fora do lugar, não há ordem. A Eva estava fora do lugar porque aquela ação que ela fez, comer da árvore, na sua consciência ela achou que era bonita, que era boa e tal, e foi e comeu. Mas foi a serpente usada pelo diabo que a enganou. Então, mesmo em casa, há lugares para tudo. Há um sítio para as facas, outro para os copos, outro para os sapatos. Não é um sapato ficar a norte, outro a sul, e outro a este, a oeste, não. Não pode haver confusão. Já em 1 Coríntios 14 diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Mesmo o falar línguas, quando é nas reuniões, tem que ter ordem. E também em casa a pessoa tem que ter ordem, tem que fazer tudo de acordo com o que está escrito. Amém. Portanto, o que o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos querem dizer é que devemos falar de acordo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, como igreja, como exército de Deus, temos que seguir o comandante máximo. Jesus é a cabeça, mas ele só faz o que o Pai lhe manda. E o Espírito Santo só faz o que o Filho lhe manda. E assim, o Espírito Santo que usou o Senhor Jesus para fazer milagres fantásticos, Jesus disse que nós faríamos milagres maiores, e deduzo que é referindo-se ao Espírito Santo que ele disse que mandaria, e que é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Portanto, em Efésios 1:4, podemos ler Efésios 1:1-4 ainda. Glória a Deus. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Deus já tinha previsto isso, né? E o Paulo escrevia aos santos que estão em Éfeso. Ele nunca faria isto se Jesus não lhe aparecesse. Ele continuava a querer matar as pessoas, prendê-los, fazer-lhes mal e tirar-lhes a vontade de seguirem o Senhor Jesus Cristo. Pois diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que ele aqui está a demonstrar que ele acreditou, passou a acreditar, depois de ver no caminho para Damasco aquela grande luz e ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabe tudo. Ele sabia onde é que o Paulo estava, sabia, sei lá, a rua, sabia os nomes das pessoas, etc. Porque ele até sabe o número dos cabelos que temos na cabeça. Glória ao Senhor, aleluia. Então, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, todas as bênçãos nós já temos no nosso espírito, porque o nosso espírito está unido com o Espírito do Pai, Espírito do Filho e o Espírito do Espírito Santo. Glória ao Senhor, a energia. O Espírito Santo não é só uma energia, ele é Deus, o Pai é uma pessoa, como o Pai e o Filho, e como eu também. Então, como dizia São Paulo à igreja de Éfeso, como também nos elegeu nele
em Cristo antes da fundação do mundo. O Senhor não brinca em serviço, Ele tem tudo controlado. Já antes da fundação do mundo, o Senhor tinha tudo controlado. Diz como também nos elegeu em Cristo, antes da fundação, segundo dizem em hebraico é Yeshua, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O Senhor quer que sejamos santos e irrepreensíveis, quer que sejamos perfeitos, mas isso só o Espírito Santo é que pode fazer. Ele pode nos aperfeiçoar. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a palavra é verdade. Temos que estar separados da mentira, das trevas, da ignorância, para seguirmos a verdade, que é a palavra de Deus. Como dissemos, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como Deus não erra, também aqueles que falam em seu nome não devem errar, porque falam de acordo com o que Deus mandou escrever. Portanto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Mesmo marido e mulher devem viver em amor. O que é amor? O amor não faz mal a ninguém. O amor procura fazer bem. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E o Senhor Espírito Santo produz o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Senhor Espírito Santo. Aqueles que dizem que são pregadores e que seguem a palavra de Deus devem manifestar boas obras. É isso. Então, o que estamos a dizer, eu acho que é muito importante, não é? Há pessoas que dizem que é o rio da autoridade. Ou seja, a autoridade está toda em Deus. O poder pertence a Deus. E Ele vai dando, ao Salomão deu sabedoria. As pessoas que construíram o templo deles sabedoria para trabalharem nos metais e nas coisas que foram necessárias. E tudo, mesmo também no tabernáculo, foi preciso muita sabedoria para fazer isso. E materiais, peles, etc. Portanto, o que o Senhor quer é que nós não nos metamos a fazer, por exemplo, uma casa à nossa maneira, como é que era? Tem que ter alicerces, tem que ter paredes, tem que ter janelas, tem que ter telhado. Não é de qualquer maneira, senão não vai dar resultado nenhum, não é? Uma pessoa que é um engenheiro tem que estudar engenharia. Um médico tem que estudar medicina, etc. Cada um na sua área tem que ser sábio. Então, o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez, que o Senhor Jesus fez, sendo usado pelo Senhor Espírito Santo. Também devemos ser fiéis a Deus, né? Fiéis ao Senhor. Fiel quer dizer honrado, com boa fama, ou bom nome, né? O nome de Deus é o Pai, disse o Senhor Jesus, nunca adiantou mais que isso. O Pai Celestial. Quando Moisés perguntou: quem és, o que é que eu vou dizer de ti? O Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se manifestou. Saber o nome é saber a fama de uma pessoa. Eu sou João, né? Mas tem que ter boas obras. Portanto, devemos ser fiéis a Deus, fiéis ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Paulo, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, eu creio que tem sobre si também o Espírito de Deus, que o inspirava a escrever. E então devemos louvar o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto mostra que ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, que cumpriu todas as profecias
que estavam ditas e escritas sobre ele e que nós fomos elegidos para pertencermos à Igreja, ao exército de Jesus Cristo. Amém. Ao exército do Senhor Jesus Cristo. Um exército formado de santos que são irrepreensíveis diante de Deus em amor. Glória ao Senhor. Então, vamos ver aqui o que é que dissemos. Portanto, falámos sob o título também Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então, o Paulo escreveu a carta aos Efésios, e temos aqui um bocadinho. Diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Deus dava-lhe revelação, ele ouvia o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falava-lhe. Deus abençoou muito, porque era um homem também com conhecimentos, e conhecimento do Velho Testamento e dos mestres, como Jesus com 12 anos, aprendia com os mestres, fazia-lhes perguntas e eles faziam perguntas a Jesus. Então era necessário conhecer as leis, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, etc. Portanto, eles começaram a matar, quem matou o Abel, e Deus teve que fazer leis, né? Para proibir aquilo que o diabo os levava a fazer. Então é isso. Portanto, o Paulo diz que não podia confiar na carne, ainda que também ele podia confiar na carne, mas não o fazia, porque ele foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, era hebreu, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo foi perseguidor da Igreja de Jesus, segundo a justiça que há na lei, ele diz que era irrepreensível, mas o Tiago diz que nós falharmos numa parte da lei, estamos a falhar em toda a lei. Portanto, o Senhor Jesus disse que ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então iria mandar o Senhor Espírito Santo para que nos continuassem a ensinar. Glória ao Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Portanto, Jesus Cristo imitava o seu Pai, e o Espírito Santo imitava o Pai e o Filho. Amém. E nós devemos imitar a Jesus também. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina que desde o princípio foi pregada, eu creio que foi sempre, pelo menos os servos de Deus que eram fiéis, faziam isso. A doutrina do Pai, através do Filho e do Espírito Santo. O Moisés também tinha o Espírito Santo, orou por aqueles 70 anciãos, depois havia mais 2, e o Espírito Santo veio sobre eles e profetizaram. Portanto, eram homens que buscavam a Deus, queriam saber o que é que Deus revelou a Moisés, etc. Portanto, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina que Jesus pregava, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se Jesus falava por si mesmo, o que não era o caso. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pessoas que, julgando-se pastores e isso, e outros nomes,
e não conhecem a palavra de Deus e falam o que lhes parece, então essas pessoas não podem ser de Deus, estão a ser enganadas. Ou virão a ser mais tarde, ou não sei qual será depois o futuro. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, que é Deus, esse é verdadeiro. Ora, eu recebi Jesus como Salvador e tenho estudado a palavra de Deus e procuro não ultrapassar a palavra de Deus. Se eu fizesse, pedia logo perdão. Glória ao Senhor. Portanto, o Senhor nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Glória ao Senhor, aleluia. Portanto, vamos terminar esta mensagem e, pela graça de Deus, estaremos amanhã para gravar outro vídeo e todos nós vamos crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que Deus os abençoe e até amanhã.